Programa Espírita Quarta Dimensão. Penso, logo existo. É uma frase dita pelo filósofo francês René Descartes, que marcou a visão do movimento iluminista, colocando a razão humana como única forma de existência. Em alguns exercícios que visam promover o relaxamento do corpo, algumas pessoas costumam dizer: não pense em nada. Isso é um erro. O pensamento é um contínuo de criações. Não existe mentes vazias, querido telespectador. O que existe são universos mentais. E o que podemos fazer? Criar para substituir. Pense em coisas boas. Busque agir de conformidade com os seus bons pensamentos e tudo estará em paz à sua volta. Pensar positivamente gera clima de felicidades. Por isso, sejamos felizes. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável de Carlos Cardoso, membro da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Algumas pessoas já estavam até com saudade, mas sempre quando solicitado, não se faz rogado pela segunda vez. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Douglas. Tudo bem, queridos telespectadores do programa Quarta Dimensão. Boa noite a todos. Muito bem. E, Carlos, eu estou trazendo um assunto aqui para nós conversarmos com os nossos telespectadores, porque tem muita gente que tem a curiosidade de saber o futuro. E até mesmo existem pessoas que têm essa dita habilidade de fazer premonições futuras. Mas aprendemos com a doutrina espírita que não há de nada sobrenatural à nossa volta. À medida do conhecimento, nós vamos adentrando algumas realidades muito bem explicadas dentro da natureza de Deus. E hoje nós vamos justamente conversar sobre esse assunto. Será que nós podemos ter a capacidade de ver o futuro? Como essa habilidade ela é adquirida? Mas antes, vamos primeiro ao Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da doutrina espírita e motivo dos nossos estudos aqui, no Quarta Dimensão. Questão 868. O futuro pode ser revelado ao homem? E eis a resposta dos imortais. Em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais, Deus lhe permite a sua revelação. Carlos Cardoso, vamos desmembrar essa questão, porque ele fala em casos raros e excepcionais. Em que momento se dá isso para o homem? Então, Douglas, boa noite a todos. Se a gente for acompanhar os fatos históricos, né, que já passaram pela humanidade, desde a época de Paulo, né, nas passagens bíblicas, se fala sobre isso. O mais famoso Nostradamus, em que no seu livro As Profecias ele faz vários relatos de várias premonições que ele teve ao longo da encarnação dele. Mais recentemente, Edgar Cayce, um americano, ele previu a Segunda Guerra Mundial e as alianças que haveriam entre os países que iam participar da guerra. Então, como você bem falou, para algumas pessoas é facultada a questão de ver acontecimentos futuros, ter essas premonições e compartilhar, né, ao redor
dos seus amigos, das pessoas próximas, esses acontecimentos. Então a pessoa descreve o que está acontecendo no evento futuro. Então, por que Deus permite que essas pessoas vejam esses acontecimentos? Acredito que para entender o que vai se passar, né, facilitar o entendimento do acontecimento que vai ocorrer no futuro. Vamos colocar um exemplo simples. Uma pessoa descobre, tem um sonho que vai enriquecer, vai ficar com muito dinheiro. Geralmente, o que é que a gente faz numa encarnação? Uma pessoa sabendo que vai ter muito dinheiro, ela vai tentar antecipar. A gente, coisinhas ricas, como a gente fala da mamãe e do papai, vai querer que isso chegue logo, porque a gente não espera o momento acontecer, geralmente. Por isso que isso não é revelado. Muitos acontecimentos futuros não são revelados, porque a gente tem a mania de atropelar. A famosa ansiedade, né? Entra a ansiedade no meio, entra outros eventos que fazem que você, ao invés de seguir o caminho para alcançar, se for uma coisa, né, benéfica, não, você desvirtua e aí vai para outro caminho e acaba mudando a programação daquilo que ia acontecer. Então a gente tem que ter muito cuidado. Ver o fato, entender o fato, para poder contribuir da melhor forma possível, né, Deus? Eu vou pegar esse gancho aí, nessa tua fala, entender o fato. O futuro pode ser revelado ao homem? Pode sim, mas à medida do seu entendimento e evolução. Você lembrou o caso de Nostradamus. Nostradamus, ele foi um homem de ciência, matemático e diversas ciências. É muito fácil, na realidade, querido telespectador, você prever o futuro. Todos nós podemos ter essa capacidade de prever o futuro. Mas há de se ter uma condição básica. Sabe o que é? A inteligência apurada, o conhecimento em parte das leis de Deus. Vou lhe dar um exemplo muito clássico. Você, naturalmente, já fez a sua programação para amanhã. Não é verdade? É ou não é? Perfeito. Nós fazemos. Mas, naturalmente, alguns já fizeram a sua programação para quinta-feira. Isso de acordo com seus movimentos atuais e o que está acontecendo à volta. Alguns já fizeram a sua programação para o mês seguinte e assim sucessivamente. Quer dizer, nós conseguimos fazer previsões de acordo com o nosso olhar futuro das coisas que estão acontecendo agora e as pessoas que estão participando conosco agora. Isso se chama o quê? Atributo da inteligência. Nostradamus, por ser um homem de ciência, ele observou muitos movimentos atuais da Terra naquele exato momento, naquele período histórico. Detalhe, como o Carlos diz, algumas coisas podem acontecer ou outras não, dependendo do quê? Dos movimentos do próprio planeta. Então ele viu o movimento atual, fez uma previsão futura de que poderia acontecer aquilo. E ainda tem o quê? A ajuda dos benfeitores espirituais, porque toda a organização material deste planeta procede do mundo espiritual. Confesso, Carlos, que foi até um pedido de um telespectador há algumas semanas atrás, e eu comecei a estudar sobre o assunto no quesito mediunidade, porque a premonição é um atributo também da mediunidade. Além de ser um atributo da inteligência da alma, uma evolução da alma, é também um atributo que está muito atrelado ao corpo potencializado. E eu me surpreendi com isso, Carlos, de que todos nós temos a capacidade de fazer previsões futuras, mas isso está condicionado à nossa visão de ciência. Como nós temos o atributo da inteligência, basta começar a entender as coisas de Deus. Então, esses homens de ciência, essas pessoas que tiveram a capacidade e têm a capacidade de ver o futuro, já são almas que já detêm um certo nível de evolução adquiridos aonde? Ao longo de várias existências.
Por isso que não existe mistério para nós espíritas, né, Carlos? Perfeito. Como você falou, usando o teu gancho, existem médios que têm essas vidências durante o sono, né? E uma moça, há algumas semanas, me procurou dizendo que está acontecendo algumas vidências com ela. Durante o desdobramento do sono, ela observou que um amigo próximo viria a desencarnar. E ela ficou assustada, muito assustada com isso, durante o sono. E passou alguns dias e o amigo dela realmente desencarnou. Passado algum tempo, logo depois, ela sonhou que um outro amigo sofreria um acidente. E passado algum tempo, realmente esse acidente se confirmou. Então, essas pessoas, além do atributo que a gente colocou da inteligência, ela consegue ter a evidência do que vai acontecer e ela estava assustada porque ela não entendia o que estava acontecendo com ela. E nos procurou para a gente esclarecer, colocar que é um tipo de evidência, um tipo de mediunidade para que ela possa entender o que está passando com ela. Então ela procurou a nossa ajuda para consolar, ela procurar entender. E não só com ela, muitos e muitos jovens que assistem esse programa têm essa capacidade, né? O nosso corpo hoje, os jovens que nasceram estão com o corpo potencializado e muitos conseguem ter essas evidências, conseguem prever acontecimentos futuros, e não conseguem compreender, às vezes, né, o que está acontecendo e precisam dessa ajuda de esclarecimento, levar a doutrina, explicar o que está acontecendo. Eu dei um exemplo do Casey, que é um americano. Ele vivia no estado americano e ele começou a ter essas evidências da Segunda Guerra Mundial e ele compartilhou com um amigo dele. Logo após, um amigo dele procurou ele estava com um diagnóstico de apendicite. E ele foi em vários médicos e o diagnóstico, naquela época a medicina ainda não estava tão desenvolvida, e ele procurou, e não estava ainda convicto do diagnóstico dele. Ele procurou o Cássio falou, não, o seu problema não é apendicite, o seu problema é de coluna, um nervo que estava inflamado. E ele foi fazer exames e foi detectado que era um problema de coluna. Então, tudo isso é conhecimento, esclarecimento, aí você chega, né, a passar a informação correta para a pessoa. É a capacidade intelectual da alma. Gente, não é nem um bicho de 7 cabeças para entender. Eu vou pegar, novamente, aqui é dobradinha, um pegando o gancho do outro. Eu vou pegar o caso da tua amiga. As pessoas ficam até assustadas. Meu Deus, eu vejo cada desgraça quando dorme. Não, negativo. O que é que acontece? Qual é a nossa verdadeira vida, Carlos? A vida do espírito. Processo do sono. Eu vou estar em contato aonde tudo começou, que é a vida espiritual. É na vida espiritual que a gente programa a nossa reencarnação. É na vida espiritual que nós determinamos até certas resoluções para mudar a reencarnação. Perfeito. Então, o processo do sono é onde o corpo renova as energias e a alma, ela entra em contato mais direto com o mundo espiritual, tendo uma visão ampla do que realmente está acontecendo no seu dia a dia. O que que acontece? Lei da física, espaço e tempo. Dependendo da evolução e do ambiente espiritual em que a pessoa ela cria uma frequência, o espaço e tempo é totalmente diferente. Por isso que tem pessoas que têm sonhos absurdos e não conseguem entender. É o espaço dimensional em que ela vibra. O que que acontece? Eu, Douglas Lopes, vou dormir, o corpo vai descansar. No desdobramento do sono, eu fico a 500 km por hora, tentando verificar o que está acontecendo à minha volta. Como é que é do meu pai, minha mãe, minha namorada, meus amigos, pessoas que nos pedem ajuda. Então, eu vejo isso em espírito, através do desdobramento, de uma forma até muito mais ampla. O que que acontece? Como a questão da previsão, a pessoa está fazendo um movimento ou está dentro da programação reencarnatória, ela desencarna naquele período, eu vou tomar ciência desse fato.
Aí, quando eu acordo, eu cheguei, Carlos, olha, eu ouvi dizer que tu vai participar do jogo de futebol lá no mundo espiritual próxima semana. Vocês não conhecem esse anedotário? Então, quer dizer, eu tomei parte da programação reencarnatória do Carlos ou de qualquer outra pessoa. Quando eu chego, eu me lembro, só que é aquele detalhe, é a forma como você vai falar. É a forma como eu vou digerir a informação. E outro detalhe, às vezes eu tomo ciência de algum fato, não quer dizer que aquilo vai acontecer. Eu posso fazer movimentos para que não aconteça tal fato. Eu mexo no espaço-tempo da desgraça. Então, a doutrina espírita, com esses esclarecimentos que todos nós temos a capacidade, de fato, de entender, não é mistério. Você, o Carlos e eu, pelo desdobramento do sono, nós temos acesso a N informações. Quer ver um outro exemplo? Você está preocupado com alguma situação que você está vivenciando agora. Você fica tão preocupado com a situação e quer que a coisa ganhe solução, que quando você dorme, você vai participar no mundo espiritual da solução do problema, porque você vai ver ele de uma dimensão muito maior. Quando chega, às vezes o problema até está resolvido, ou às vezes você começa a fazer movimentos, porque olha, eu sonhei que ia acontecer isso, assim, assado, e você começa a fazer o quê? Os movimentos de solução. Então diga para sua colega, Carlos, que nada mais, nada menos, ela se lembra de muitos acontecimentos da vida nesta reencarnação, o qual ela pode ajudar muitas pessoas. Não fique tão impressionado e com medo daquilo que você sonha, que inclusive no Livro dos Espíritos, na questão sonos e sonhos, Allan Kardec, ele é claro que nós devemos dar muito valor ao que sonhamos, mas tirando a fantasia e colocando a realidade. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Quer mais conhecimento? De uma forma até muito mais alegre? Aí vem ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Cara, tá sabendo que o programa está ensinando muito? Mas é claro que sei! Sempre é uma aprendizagem. O Clube da Alegria Espírita sempre trazendo novidades. Os palhaços Chantilly e Kisuko ensinam brincando. E aí, galera, curte e inscreva-se no nosso canal. É isso aí! Programa Espírita Quarta Dimensão e o Clube da Alegria Espírita firme nesse ano de 2026, com muitas novidades, com muitas alegrias para vocês. Isso! E acima de tudo, muitos conhecimentos acerca da ciência espírita. É isso aí, galerinha! Vamos lá! Vem comigo! É todo domingo, 7 da noite, aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, Facebook e as outras plataformas também. A gente está lá firme, quente, levando para vocês, ó, abraços, alegria e muito riso. É isso aí. Olha, hoje o programa está recheado, viu, gente? Muita coisa bacana, muitas músicas, tá? Vocês vão adorar o programa de hoje, tá bom? Vamos lá? Olha, enquanto rola o programa, eu dou um giro aqui pelo estúdio, né? Porque nós estamos recomeçando esse ano com gravações, né? Com novas gravações, novas pesquisas. É isso aí! Fique com a gente! Você
Você não sabe? Então fique sabendo! Você sabe por que a água do mar é salgada? Ao longo de centenas de milhões de anos, as chuvas formaram os rios, que dissolveram as rochas presentes nos continentes. Em contato com a água, as rochas se dissolveram e se fragmentaram, formando pequenas partículas. Essas rochas são cheias de sais minerais, inclusive o sal comum, o cloreto de sódio. Os sais dissolvidos são carregados pelos rios e córregos, chegando a mares e oceanos. Mesmo que estejam em baixa concentração nos rios, ao longo do tempo os sais vão se acumulando nos oceanos. Em média, 2 milhões de toneladas de sal são levados por ano dos rios aos oceanos. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente, boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. O nosso assunto de hoje é vampirismo espiritual. Não vamos falar de seres mitológicos que têm dentes agudos que usam para sugar o sangue das suas presas saudáveis, mas sim de uma ligação prejudicial entre encarnados e desencarnados. Então, vem comigo! O vampirismo é a prática utilizada por espíritos desencarnados para sugarem as energias das pessoas. Ao desencarnar, o homem leva consigo todos os seus vícios e necessidades, como o uso das energias deletérias provenientes do tabaco e do álcool. Então, esses espíritos obsessores se aproximam de pessoas que estejam utilizando essas substâncias, para que possam vivenciar as sensações e os fluidos gerados pelo vício. Podemos citar os viciados no campo sexual, das drogas, dos jogos e até na prática mais comum do dia a dia, mas que em excesso oferece sérios prejuízos, como o caso da alimentação. Há espíritos que, pela ignorância e atraso moral, além de subjugar suas vítimas encarnadas e até mesmo desencarnadas, mantêm pela chamada ideoplastia seu perispírito em formas monstruosas. Ambientes onde imperam o vício e a imoralidade são roteiros preferidos destes espíritos, uma vez que lá encontram por afinidade e sintonia suas presas com maior facilidade. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Opa! É aqui desse lado aqui. Galerinha, olha, hoje é o nosso clipe show para começar legal mesmo. Isso, são músicas que ensinam, né? A gente aprende músicas com as letras, aprende muito com a letra dessas músicas, tá? E hoje vamos apresentar para vocês de César Tucci, um dos grandes compositores de músicas espíritas. A Alma Sou Eu. Ah, é legal, hein? Olha, essa música vai para o nosso amigo, é para o casal Seu Manuel e a dona Celestina, que são os pais do Douglas. Rapaz, ele ama essa música, tá bom? E para vocês também, beleza? Então, olha, roda o clipe! Vamos lá! A
galerinha? Vocês gostaram aí do clipe show? Bacana, hein? Alma sou eu, tá? Agora vamos aos nossos abraços, bacana mesmo. Um abraço para o meu irmão, o palhaço Kisuko. Um abração, Kisuko. Abraço vai para Fofolim, que é a Acha Cantuária, que fez aniversário, né? Olha, legal, 10 aninhos. Um abraço para também, para quem? Meu amigo Gabriel, o palhaço Sorrilim. E também pro palhaço Chantilito, que é o Rian. Isso. Um abraço para todos vocês, para toda a galera aí da Sociedade Espírita Lírio do Vale. E um destaque bem bacana, especial para esse ano, sabe quem é? É o Leandro Matias. Ele que faz as belezas do programa, tá bom? Ele que coloca as imagens, faz a edição. Realmente, nosso abraço a esse grande editor, esse grande artista. Ele não é só editor também, não. E não é só cinegrafista, ele também não é de diretor, nada que tá errado aí. Gente, mostra pra cá, gente. Fala direito. Ó, legal, viu, gente? Tá bom, gente. Um abraço a todos vocês. Uma doença muito comum que afeta pessoas de qualquer idade é a asma, que é uma doença respiratória crônica. As principais características dessa doença são dificuldade de respirar, chiado e aperto no peito, respiração curta e rápida. Os sintomas pioram à noite e nas primeiras horas da manhã, ou em resposta à prática de exercícios físicos, à exposição a alérgenos, à poluição ambiental e a mudanças climáticas. Existem fatores ambientais e genéticos que podem gerar ou agravar a asma. Como fatores genéticos, temos o histórico familiar de asma e como fatores ambientais estão a exposição à poeira, as variações climáticas e infecções virais, por exemplo. O aparecimento da asma pode estar relacionada também a problemas emocionais, afinal, corpo e alma estão tão estreitamente ligados que aquilo que afeta um acaba afetando também o outro. Joana de Ângeles, em seu livro Plenitude, faz uma análise profunda onde nossos sentimentos desajustados geram a desarmonia das defesas orgânicas, as quais cedem à invasão de micróbios e vírus que lhes destroem a imunidade. Joana de Ângeles também nos diz nesse livro que a doença é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. É importante saber que se mudarmos a maneira de viver ou de simplesmente ver a vida, estaremos eliminando muitos fatores de risco das doenças. O tratamento para esta doença é ofertado pelo SUS nas unidades básicas de saúde. É importante destacar que, com o tratamento adequado, os sintomas da asma podem melhorar e até mesmo desaparecer ao longo do tempo. É claro que não devemos esquecer também de vigiar sempre os nossos sentimentos. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! Senhor, eu te agradeço não somente as horas boas da felicidade em que o meu coração tranquilo e crente dá-se ao louvor que te bendiz. Agradeço igualmente os dias longos em que varo o caminho, a pedra e vento, nos quais me ensinas sem barulho, através das lições do sofrimento, como ser mais feliz. Agradeço a alegria que me dispensas pelas afeições, a bênção de ternura em cuja luz balsâmica me põe sob chuvas de flor. E agradeço a amargura, a compreensão me traga o estileite da crítica ferina que tanta vez me oprime o peito e enxaga para que eu saiba amar sem reclamar amor. Agradeço o sorriso da esperança com que me fazes crer na verdade do sonho, a segura certeza com que aguardo o futuro risonho pela fé natural. E agradeço-te a lágrima dorida com que me alimpas a visão, a fim de que eu prossiga trilha afora, sem caminhar em vão, sob a névoa do mal. Agradeço por tudo que me deste, a ventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender,
o fel da humilhação que me renova, para que eu permaneça em ti no meu próprio dever. Mas rogo-te, Senhor, quando me veja sob a perseguição e o sarcasmo das trevas no exercício do bem, não me deixes perder a paz a que me elevas, nem me deixes ferir ou condenar ninguém.